Solicito que o doutor José Emiliano Paz Landim habilite o seu microfone e sua câmera de vídeo. Doutor Emiliano. Boa tarde. Senhora ministra, senhores ministros, senhora procuradora-geral. O doutor José Emiliano Paz Landim requereu produção de sustentação oral por ocasião do julgamento do TC 029-334-2016-0, a ser relatado pelo ministro Uéder de Oliveira. Trata de tomada de conta especial estará em razão de irregularidade de natureza administrativa e financeira por suposto desfalque nas contas bancárias do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Conceda a palavra ao relator para apresentar o resumo do seu relatório ou requerer a sua dispensa. Senhor presidente, eu requeiro a dispensa da leitura do resumo. Senhor advogado, senhores ministros. Sim, tudo bem, excelência. Com a palavra o doutor Emiliano Paz Landim para produzir sustentação oral por 10 minutos, sem a parte, em nome de Daniela Borges dos Santos. Com a palavra. Primeiramente, mais uma vez, muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo ministro, relator Uéder de Oliveira, momento no qual também cumprimento o ilustre ministro Bruno Dantas, momento em que tive a oportunidade, como seu aluno, aprender belos ensinamentos sobre o Código de Processo Civil. Cumprimento o membro do Ministério Público, demais ministros e ouvintes. A minha sustentação oral se baseia em 2 pontos principais: o tempo e a segregação de funções dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. A época dos fatos, que foi 13/2/2014 a 23/3/2016, havia uma figura responsável por todas as contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, que era o senhor Marcos Aurélio Silva de Almeida. Ele tinha 2 funções. Ele era ex-assessor financeiro e ex-assessor contábil à época. A senhora diretora-geral detinha uma competência à época, que era autorizar qualquer pagamento ou transferência com o seu token e mediante senha. O que aconteceu à época? Quando o senhor Marcos Aurélio, nas suas atribuições como contador, assessor financeiro e contábil, ele teve a audácia, a capacidade de fraudar todas as notas fiscais, todos os processos dentro da CAU-DF e todos os extratos bancários em que ele detinha o acesso e posse. E aqui, senhores ministros, preciso fazer uma analogia no seguinte sentido: o documento era legal em sua forma, mas no seu conteúdo ele era fraudulento. Imagine os senhores em seus gabinetes, em meu escritório, recebemos um determinado documento, esse documento, tempos depois, descobre-se que não tem veracidade, não é legal, não condiz com a realidade. Eu não detenho a expertise de ser um perito para analisar se um documento é legal ou não. Imagine que os senhores recebem um documento no gabinete e questionarem a veracidade. A presunção é de veracidade. Prove em contrário, dirá que não é. E assim o foi no decorrer da minha sustentação oral, que eu vou tecer alguns comentários relacionados à fraude perpetrada pelo senhor Marcos Aurélio. Este, quando apresentava todas as notas fiscais, processos, extratos bancários, este o fazia mediante fraude, como dito anteriormente. E aqui, um parênteses precisa ser feito no seguinte sentido: a CAU-BR, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo Brasil, por dever regimental, possui como competência homologar todas as contas orçamentárias, financeiras e patrimoniais da CAU-DF. Ou seja, a CAU-DF remete as contas para a CAU-BR e essa chancela e ratifica as contas apresentadas. E a CAU-BR, por sua vez, ratifica as contas apresentadas. Por quê? O senhor Marcos Aurélio não só
enganou e ludibriou a senhora Daniela Borges. Muito pelo contrário, ele ludibriou e enganou de má fé toda a instituição, toda, sem exceção. E se não bastasse a auditoria feita pela CAU-BR, 2 empresas foram contratadas à época para se verificar se as contas eram ou não legais, correspondiam ou não ao orçamento que a CAU-DF detinha naqueles anos. Aí o que acontece? As 2 empresas contratadas chancelam, em conjunto com a CAU-BR, as contas prestadas pela CAU-DF sem nenhuma irregularidade. E aqui poderia se questionar quando fora descoberto as fraudes cometidas pelo senhor Marcos Aurélio ao efetuar transferências bancárias de forma indevida para sua conta. A própria senhora Daniela, ao checar informações em sistema, vislumbrou que algo não estava certo. Quando esta, de forma imediata, comunicou aos seus superiores hierárquicos, 2 presidentes à época, as fraudes que ela descobriu. E aí, diversos processos foram desencadeados. E se a questão é a culpa na vigilância das atribuições do senhor Marcos Aurélio, não consigo vislumbrar qualquer nexo de causalidade da senhora Daniela Borges com os danos feitos pelo senhor Marcos Aurélio, este que detinha a competência financeira e contábil da CAU-DF. Tanto é que 4 medidas foram tomadas, além das administrativas, mas também de forma judicial. Tivemos uma ação na Justiça do Trabalho contra o senhor Marcos Aurélio, Revel. Tivemos uma ação indenizatória contra as companhias, as empresas que fizeram a auditoria das contas da CAU-DF para ressarcir todo e qualquer prejuízo tido à época, porque quem teve o erro na vigilância não foi o indivíduo Daniel, porque ela não tinha a expertise, mas muito pelo contrário, foi a instituição como um todo chancelado por essas companhias. E o inquérito policial, e aqui eu preciso me valer de um trecho super relevante do inquérito policial, quando esse diz o seguinte: o senhor Marcos Aurélio, valendo-se da facilidade do cargo de assessor financeiro e com abuso de confiança que gozava do presidente e da diretora-geral, lesou de forma a ter vantagem ilícita, desviando vultuosa quantia em dinheiro, que hoje já passa de mais de R$1 milhão, e não há como se conceber essa pena à senhora Daniela. E, por fim, a ação de improbidade, mas não menos importante, em trâmite na 16ª Vara Federal, aqui de Brasília, no qual o senhor Marcos Aurélio confessou que agiu de forma isolada, consciente e sem qualquer apoio da diretora-geral, tanto é que esta está na instituição até hoje e nunca tiveram nenhum fato que a desabone. E aqui, para me encaminhar já para as considerações finais, tem uma portaria de 2012 que deixa muito claro que a portaria 3 de 2002, feita por um de seus presidentes à época, que diz de forma categórica o seguinte: ao senhor Marcos Aurélio Silva de Almeida, assessor contábil e financeiro, este só pode pagar ou transferir qualquer quantia com a diretora-geral, que à época é a senhora Daniela Borges. Ou seja, em nenhum momento este podia agir de forma isolada. Infelizmente, este, se valendo de documentos fraudulentos, perpetrou a maior crise instaurada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. E mesmo se a senhora Daniela não fizesse parte da instituição, a mesma fraude teria sido cometida pelo senhor Marcos Aurélio. Por quê? Porque todos os documentos passaram pela instituição e ninguém, sem nenhuma exceção, ninguém conseguiu visualizar ilegalidade na sua forma. O seu conteúdo, sim, é fato incontroverso,
e era ilegal. Isso não se discute, mas a forma que era apresentada não consigo entender pelo nexo de causalidade. E a jurisprudência desta corte... Doutor Emiliano, por favor, para concluir. E a jurisprudência dessa corte, falta um minuto, excelência, aqui pelo meu tempo, e a jurisprudência dessa corte é notória ao dizer que a delegação de competência é uma delegação de atribuições, mas não de responsabilidades. Então, se havia uma portaria de um comando hierárquico superior, não caberia à senhora Daniela tecer qualquer ingerência ao comando hierárquico a qual estava submetida. Então, por fim, não resta qualquer conduta dolosa, não resta qualquer culpa grave, enriquecimento ilícito, qualquer violação aos princípios nucleares do direito administrativo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, razão pela qual peço vênia para discordar do parecer e exclusão da senhora Daniela Borges, e ainda se assim não for, que a multa seja em menor grau, já que sua hierarquia era inferior aos seus membros superiores. Devolvo a palavra a vossas excelências. Muito obrigado, uma excelente tarde de trabalho. Agradeço ao nobre advogado e com a palavra o relator para apresentar o resumo de sua proposta e a minuta de acordo. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra Ana Reis, senhora procuradora-geral. Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU-BR, contra os responsáveis a seguir listados em razão de desfalques em contas bancárias da referida entidade no período de 2014 a 2016. Marcos Aurélio Silva de Almeida, ex-assessor financeiro, Railane Moura Araújo, sem vínculo empregatício, Alberto Alves de Faria, presidente do CAU, Tony Marcos Malheiros, ex-presidente do CAU, Daniela Borges dos Santos, diretora-geral e gerente do CAU no período 2012-2016. A presente TCE resultou de processo de sindicância autuado pelo CAU-BR, acolhido integralmente pela Comissão de Tomada de Contas constituída por portaria da presidência, que concluiu pela ocorrência de prejuízo ao erário causado pela realização de transferências bancárias irregulares para as contas do senhor Marcos Aurélio Silva de Almeida e da senhora Railane Moura Araújo, bem como pela constatação de efetuação de pagamentos indevidos de boletos bancários por parte do referido senhor Marcos Aurélio. E aqui um registro, senhor presidente. A tomada de contas e as sindicâncias realizadas pelo CAU-BR foram minuciosas, detalhadas e muito bem constituídas. Foram identificados débitos no montante de aproximadamente R$625 mil em valores históricos. Desse total, 580 mil aproximadamente refere-se a transferências nominais com diferentes contrapartidas contábeis, cujos beneficiários foram o senhor Marcos Aurélio e a senhora Railane, no valor de R$30 mil, no caso da senhora. O valor restante, 45 mil e poucos reais, corresponde ao pagamento de boletos sem processo administrativo de despesa, os quais não foram reconhecidos pelo CAU Distrito Federal. A partir da definição de responsabilidades mencionadas anteriormente, a unidade instrutiva procedeu às citações e audiências devidas, conforme abaixo identificado. O responsável, Marcos Aurélio Silva de Almeida, tomou ciência da citação, mas permaneceu inerte. Diante desse fato e dos elementos constantes dos autos, a unidade instrutiva propõe que o responsável seja declarado revel e que suas contas sejam julgadas irregulares, condenando-o em débito. A senhora Railane Moura Araújo foi citada para recolher o débito ao apresentar alegações de defesa, mas também permaneceu inerte. Por fim, a senhora Daniela Borges dos Santos, diretora-geral e gerente do CAU-DF à época dos fatos, foi citada em razão de ter cedido seu token e senha de movimentação bancária ao senhor Marcos Aurélio Silva de Almeida, ex-assessor financeiro e contábil do CAU, sem observar o princípio de segregação de funções, sem implantar sistema de conferência, aprovação e autorização, com isso propiciando a ocorrência de fraudes contra o patrimônio da entidade. Antes de ter sido citada, a responsável apresentou o memorial, peças 25 a 27, e posteriormente apresentou alegações de defesa, detalhadas, respectivamente, em vários itens da instrução final,
Aqui cabe ressaltar que a senhora Daniela veio tempestivamente apresentando todas as informações, esclarecimentos e defesa. A responsável apresentou, adicionalmente, documentação comprobatória da adoção de medidas administrativas e judiciais, visando a apuração de responsabilidades e ao ressarcimento dos valores desviados da entidade. Apenas ressaltando que, na média, nesses 3 anos, os valores desviados corresponderam a quase 10% do orçamento da entidade. Num dos anos, chegou a 18%. A senhora Daniela Borges dos Santos destacou ainda a conduta negligente da empresa Audilink e Companhia Auditores, que emitiu parecer pela regularidade das contas do CalDF, referentes ao exercício de 2014. Após a descoberta dos desfalques, o CalDF, entre outras medidas, ajuizou a ação contra a empresa de auditoria supramencionada, tendo por fundamento o descumprimento contratual. A SESEX-TCE, considerando as alegações da responsável, propõe acolher as alegações de defesa da senhora Daniela para excluí-la da responsabilidade solidária pelo débito, como inicialmente imputado. Contudo, cabe responder por culpa em vigilando, nos mesmos termos que os ex-presidentes do CalDF ouvidos em audiência nesse processo, de modo a ser-lhe aplicada a multa prevista no artigo 58.2 da Lei Orgânica. O Ministério Público de Contas acompanha a proposta da SESEX-TCE. No que se refere às audiências dos senhores Alberto Alves de Faria e Tony Marcos Malheiros, ambos foram ouvidos por delegar poderes ao senhor Marcos Aurélio de Almeida, sem observar o princípio da segregação de funções, implementar sistema de conferência, etc. A SESEX-TCE considera que os elementos constantes do relatório da Comissão de Tomada de Contas Especiais não aponta a corresponsabilidade do dirigente pelo débito, como concluiu a referida comissão, mas demonstram que a atuação do senhor Alberto Alves Faria gerou condições para a concretização das fraudes. A unidade instrutiva considera da mesma forma que no caso do senhor, Alberto Alves Faria, há razões justificativas apresentadas pelo senhor Tony Marcos Malheiros devem ser rejeitadas, tendo em vista a responsabilidade indireta por culpa em vigilância. Novamente, o Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal, anule integralmente a proposta. Acolhe a análise empreendida pela unidade instrutiva endossada pelo parquê especializado, cujos fundamentos adotam como razões de decidir. O ex-funcionário Marcos Aurélio Silva de Almeida e sua companheira Railane Moura Araújo devem ser considerados réveis, dando prosseguimento ao processo. Após as apurações realizadas no âmbito administrativo, o CalBR concluiu que Marcos Aurélio da Silva de Almeida utilizou-se da função exercida para lograr proveito próprio e de sua companheira, promovendo desvios de recursos ao longo de 2 anos. Tendo em vista a conduta dolosa que acarretou dano ao erário, o responsável deve ter suas contas julgadas irregulares, sendo condenado em débito e em multa. Devido à gravidade dos fatos, cabe ainda inabilitar o ex-servidor para o exercício de cargo em comissão de função em confiança no âmbito da administração pública pelo período de 8 anos, em conformidade com o artigo 60 da Lei Orgânica do Tribunal. Quanto à senhora Daniela Borges dos Santos, então gerente-geral do CalDF, considero, na linha adotada na instrução final, que sua conduta deve ser analisada de forma semelhante às condutas dos ex-presidentes Alberto Alves Faria e Tony Marcos Malheiro, que foram ouvidos em audiência por terem agido com culpa em vigilando. Apesar de a responsável ter cedido seu token, sua senha da conta corrente ao assessor e assim ter propiciado o desvio de recursos, ocorreu, na verdade, um conjunto de falhas que resultaram na ocorrência do dano ao erário. Importa, nesse sentido, transcrever o excerto da instrução da unidade instrutiva aqui no item 31 da proposta de deliberação. Segundo consignado no relatório da Comissão de Sindicância, foram verificadas 2 grandes fragilidades na gestão do CalDF. Descumprimento dos princípios da segregação de funções e do sistema de conferência, aprovação e autorização. Assim, o senhor Marcos Aurélio Silva de Almeida executava sozinho as seguintes atividades: execução de lançamentos do orçamento, realização de empenho, lançamento de pagamentos, lançamento de baixas no sistema do Banco do Brasil, Siscont-Net, efetivação de pagamentos com a posse, inclusive, do token da gerente-geral, efetuação das conciliações bancárias, ou seja, a conferência de todos os lançamentos,
elaboração e acompanhamento dos planos de ação e elaboração dos relatórios para a Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão e, por fim, gerenciamento da senha master do sistema da empresa em planta informática, que possibilitava criar perfis de acesso para diversas áreas, como patrimônio e contabilidade. Esse senhor gozava de grande confiança dos dirigentes do CAL e se valeu desse excesso de confiança. Uma vez que o assessor financeiro e contábil executava todas as atividades acima relacionadas, sem a conferência e a supervisão devida de seus atos, foi criado um ambiente propício para a efetivação dos desfalques e a manipulação das informações constantes dos relatórios apresentados à referida Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão. Conclui-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que os gestores do CAL-DF foram negligentes e omissos quanto ao cumprimento do dever funcional de controlar, fiscalizar e rever os atos do assessor financeiro e contábil, o que gerou condições para que o senhor Marcos Aurélio Silva praticasse de forma contínua durante 2 anos desvios de recursos em benefício próprio. Insta destacar, entretanto, que os gestores agiram com boa-fé e adotaram todas as medidas administrativas e judiciais de sua competência, tempestivamente, ao tomarem ciência dos atos irregulares praticados pelo ex-assessor financeiro. O relatório da tomada de conta especial foi assertivo quanto a esse aspecto. A nossa Secretaria de TCE também destacou a boa-fé dos responsáveis e eu transcrevo aqui o excerto dessa manifestação. Assim, uma vez que não há indícios de que os gestores tenham agido de má-fé e que foram adotadas as medidas judiciais e administrativas pertinentes, após tomarem conhecimento do desvio, seria medida de extremo rigor condená-los a responder solidariamente pelo débito. Acompanho desta forma a proposta de aplicar aos gestores, formulada pela Secretaria e acompanhada pelo Ministério Público de Contas, a multa prevista no artigo 58.2, por ter se verificado culpa em vigilando em suas condutas. Considera adequado, por fim, considerando a conduta negligente da empresa Audilink Auditores e Consultores, porque era possível e devia ter sido feito assim, identificação das irregularidades, da ciência da deliberação que vier a ser proferida ao Conselho Federal de Contabilidade, para que sejam adotadas as ações que entenderem pertinentes. Dessa forma, senhor presidente, senhores ministros, relato a proposta de acordo. Considerar revés para todos os efeitos do senhor Marcos Aurélio Silva de Almeida e a senhora Railane Moura Araújo. Julgar irregulares as contas desse responsável e condená-lo ao pagamento das quantias aqui especificadas. Condenar o senhor Marcos Aurélio em solidariedade com a senhora Railane, agora com relação às demais quantias aqui mencionadas no item 9.3. Aplicar ao senhor Marcos Aurélio a multa prevista no artigo 57 da Lei Orgânica no valor de R$ 156 mil. Aplicar à senhora Railane Moura Araújo a multa prevista no artigo 57 da Lei Orgânica no valor de R$ 5 mil. Considerar graves as infrações cometidas pelo responsável Marcos Aurélio de Almeida, nos termos do artigo 60 da Lei Orgânica do Tribunal. Inabilitar o referido responsável pelo período de 8 anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública. Rejeitar as razões justificativas apresentadas pelos senhores Alberto Alves de Faria e Tony Marcos Marelhos. Aplicar com fundamento no artigo 58.2 ao senhor Alberto Alves de Faria, a senhora Daniela Borges dos Santos e Tony Marcos Malheiros, individualmente, a multa no valor de R$ 25 mil. Autorizar desde logo a cobrança judicial e encaminhar essa deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, bem como ao Conselho Federal de Contabilidade, para que adote as ações que entender pertinentes relativamente à empresa Audilink Auditores e Consultores. Essa é a proposta, senhor presidente e senhores ministros. Matéria em discussão. Em votação. Matéria aprovada. Agradeço ao doutor Emiliano.